Salve discípulos, e aí, belezeira? Aqui é o Eduardo Gestal e vamos para mais um vídeo do canal Discípulos de Kakaroto. E bom, como prometido, vamos fazer um vídeo sobre a abordagem errada que Dragon Ball Super fez sobre a técnica Mafuba. Então vamos começar explicando o que é essa técnica do Mafuba. O Mafuba é uma técnica de selamento que foi usada pela primeira vez pelo mestre Mutaito, o mestre do mestre Kami, para selar o Piccolo Daimao. Então ela vai lá e sela o inimigo dentro de algum recipiente qualquer. Na primeira vez foi uma panelinha elétrica. Ela foi recentemente trazida para o Dragon Ball Super para ser uma medida de derrotar o Zamasu Goku Black, já que o Zamasu era imortal. Só que o Dragon Ball Super, ele fez questão de fazer uma coisa errada que eu não entendi o porquê que os produtores resolveram fazer aquilo. Eles foram lá e na hora que o Goku estava em busca de uma alternativa para derrotar eles, o Piccolo surgiu com a maravilhosa ideia de fazer uma Fuba. E ele lembrou que o mestre Kami havia salvado o mundo do Piccolo Daimao fazendo uma Fuba. Olha, vê aí o jeito que ele falou. Mafuba da. Mafuba? 無天老師たちが世界征服を試みた大魔王を封印しようと使った。E não, galera, não, pessoal, não foi o mestre Kami que selou o Piccolo Daimao com uma Fuba. Como eu expliquei, foi o mestre Mutaito. O mestre Mutaito é o mestre do mestre Kami. Ele sim selou o Piccolo Daimao numa Fuba e salvou o mundo. O mestre Kami, ele já usou uma Fuba uma vez também. Porque quando o Pilaf soltou o Piccolo Daimao e ele voltou para aterrorizar o mundo, o mestre Kami, como discípulo do mestre Mutaito, foi lá tentar selar ele. E aí ele foi lá e fez uma Fuba, que tem até aquela coisa bacana que tem só no anime quando ele faz, que é aquela travada que ele dá nos dedos, assim. Aí assim, ó, Mafuba! Aí ele dá... E bom, ele vai lá e tenta acertar uma Fuba no Piccolo Daimao. Mas aí ele vai lá e erra uma Fuba. E quando ele erra uma Fuba, acontece uma coisa que não sei por que diabos o Dragon Ball Super fez questão de omitir. Que ele morreu. Então agora nós vamos para um ponto essencial da técnica do Mafuba. Quem usa uma Fuba, morre. Se você acertar, se você não acertar, você completou a técnica, você morre. É o efeito colateral que uma Fuba tem. E o Dragon Ball Super fez questão de falar nada sobre esse efeito colateral. Surgiram aí pessoas que eu vi tentando explicar o porquê que Dragon Ball Super não abordou isso. E até que tem parte de razão nisso, mas devia uma explicação. Porque é o seguinte, tiveram duas cenas em que o Mafuba foi usado e não resultou em morte no Dragon Ball clássico. Que foram, a primeira foi do Tenshinhan. O Tenshinhan, ele estava lá agonizando e viu quando o mestre Kami tentou usar o Mafuba no Piccolo Daimao e ele errou e morreu. Beleza, aí o Tenshinhan, ele começou por conta própria a treinar o Mafuba. E ele treinou, beleza, aí ele chegou e tentou fazer ele no Piccolo Daimao. Só que aí ele não acertou o Piccolo Daimao, mas mesmo assim ele fez uma Fuba e errou. Ele errou, beleza. Aí ele não morreu, ele ficou agonizando. Só que daí a gente tira duas coisas do porquê ele não morreu. A primeira seria porque ele viu só uma vez uma Fuba, ele não foi ensinado. Então isso pode dizer que ele não conseguiu fazer, ele não tinha feito uma Fuba direito, nada garantia que dava certo. Ou também ele pode ter superado o mestre Kami. Ele conseguiu fazer uma versão de uma Fuba que não resultaria em morte. Mas não podemos considerar isso de certa forma, por quê? Porque uma Fuba do Tenshinhan nunca aconteceu no mangá. E o mangá, ele é a obra original de Dragon Ball. Então, um anime, ele é uma adaptação do mangá. Mas isso na história de verdade, que é o mangá, nunca aconteceu. O Tenshinhan, quando ele foi tentar usar uma Fuba no mangá, a panela estava quebrada, que ele ia guardar o Piccolo Daimao lá. Então ele acabou não usando e ele ficou agonizando daquele jeito de tanto apanhar mesmo. E agora a outra parte que aborda uma Fuba que não deu certo foi com o Kami-sama.
Quando ele estava lá no torneio de artes marciais, ele queria derrotar o Piccolo, só que ele não tinha força suficiente para isso e ele também não podia cometer suicídio diretamente como um deus, já que se ele morresse, o Piccolo também morria. Então ele teve a ideia de usar uma fuba. E aí ele vai conversando com o Piccolo e ele fala que iria usar uma fuba. Aí ele vai lá e usa. Quando ele usa, o Piccolo, no anime, ele fala o seguinte: nossa, mas você pretende se matar com essa técnica? Confere aí. Tenho muita pena de você, Kami. Está tentando se matar com esse golpe? Só que no mangá acaba não falando nada. Mas aí, de qualquer forma, o Piccolo dá um contra-ataque numa fuba e prende o Kami-sama. Aí daí você tira duas coisas. O Kami, ou ele ia usar uma fuba pra se matar mesmo, como o Piccolo diz, como foi interpretado na versão do anime, mas lembrando, o mangá ele não tem essa fala. Ou ele já ia usar pra ele se matar mesmo e sumir os dois, ou ele também conseguia ter desenvolvido uma fuba de um modo que não resultaria na morte dele. Ou seja, ou ele fez e usou uma fuba pra não se matar diretamente, mas mesmo assim ele queria morrer usando ela. Ou ele realmente tinha feito uma melhoria na técnica que não teria mais esse efeito colateral. Mas, gente, eu acho que é necessário uma fuba ter esse efeito colateral. Porque senão dava pra ficar usando ele toda hora. Como, por exemplo, o Goku ficou treinando lá na tartaruga. Bom, pelo menos essa parte até que foi engraçada. Mas então, aí ia ficar usando ele toda hora e não ia ter graça. Agora, na moral, fala a verdade. Que diabos que custava se eles pegassem, fossem lá uns 5 segundos de cena na fala, na hora que o Piccolo tem a ideia de uma fuba, ele fala assim: olha, e eu já melhorei a técnica e agora não tem mais o efeito colateral. Tipo, olha, quantos segundos levou essa fala? Tipo, o que custava eles explicarem? Eles falam: não, ó, a gente superou isso. Tipo, mano, não custa nada. Por que tinha que ficar abordando e não falar nada sobre isso? Tipo, quem tá lá vendo, que já acompanhou o Dragon Ball, lembra daquilo. Aí você fica se perguntando: ah, mas quem usa morre, e aí? Aí, tipo, eles não querem responder, parece que faz errado de pirraça, não custa nada explicar. A mesma coisa, fazendo uma comparação aqui também, foi o modo que Dragon Ball Super abordou a Sala do Templo. Olha, lá na época que eles treinaram na Sala do Templo, no Torneio do Céu, o Piccolo explica pro Vegeta como funciona pra ficar lá. O prazo máximo para ficar na Sala do Templo é 2 dias, ou seja, 48 horas. O que pode acontecer se você passar mais de 48 horas? A entrada da sala desaparece. Nunca mais você sai. Então, só tem 48 horas. Se você ficar mais, a saída ela fecha. Então, eu acho que até que tinha que ser assim, porque eles fizeram isso pra dar uma limitada. Porque, você fica pensando, por que os caras não usam toda hora também a Sala do Templo, né? É mais fácil. Mas eu acho que eles fizeram isso pra dar uma limitada. Aí no Dragon Ball Super, o Goku e o Vegeta, eles vão lá treinar por 3 dias. Tudo bem que tem uma cena, é a única cena, e eles não explicam nada sobre isso. Tem uma única cena que o Goku fala assim: olha, Vegeta, vamos lá porque a sala está por reparos. Confere aí. Kisama, 精神と時の部屋へ行くつもりだな。デンデが直してるって聞いたんだ。 Mas ó, eu acredito que ele falou mais em reparos na questão de consertar, porque depois da saga Buu, lembra? O Piccolo tinha destruído a porta. Mas na hora que o Goku falou essa fala, também que porra, que diabo que custava ele ter falado pro Vegeta. Ele falou: ó, Vegeta, você já tinha gastado suas 48 horas, mas o Dendê melhorou lá e agora a gente pode ficar quanto quiser. Pronto, resolveu, já tava ótimo. Mas eu não entendo, parece que eles fazem coisa errada de pirraça. Que nem a cena, por exemplo, do Mestre Mutai. Por que eles fizeram questão de falar que era do Mestre Kami? Sei lá, às vezes eu penso que o Akira ele quer dar uma mensagem pra ver se a gente faz alguma coisa, porque eles estão fazendo coisa errada de pirraça. Nossa senhora, que absurdo, pelo amor de Deus. Bom, mas gente, o que eu queria falar é isso aí, eu acho que não custava nada pra ter resolvido esse problema. E é isso aí, eu agradeço demais a atenção de todo mundo. Nos vemos nos próximos vídeos e é isso aí. Um abração pra todo mundo. Falou, galera. Valeu!